Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos trabalhadores da saúde e que podem acompanhar no seu dia a dia este programa que procura levar sempre informação a todos vocês que estão aí, de forma a poder compartilhar conhecimentos, ter um momento de reflexão sobre o seu próprio trabalho. E hoje, exatamente com este objetivo, nós convidamos o Dr. Fábio Toffoli Jorge, Fábio Toffoli Jorge, que vem aqui conversar conosco sobre estresse no trabalho. E o Dr. Fábio, ele é psiquiatra de formação, médico psiquiatra, mas também ele é perito judicial e mestre em assédio moral. Ou seja, é uma pessoa de um gabarito, sem dúvida nenhuma, curricular, que está aqui conosco e que eu acrescentaria no currículo dele ser um grande companheiro que acompanhou a gente lá dentro da maternidade escola na Nova Cachoeirinha. Ele sabe que isso é de coração o que eu estou dizendo. E para vocês, nós convidamos a que vocês possam pensar um pouquinho sobre esse assunto, sobre o estresse no trabalho. Algo que está muito em voga, sem dúvida nenhuma. Nós estávamos aqui conversando antes de começarmos esse programa e é um assunto que nem sempre a gente dá conta, que às vezes aquela irritabilidade, aquele momento de furor está muito próximo de acontecer e a gente precisa estar atento a tudo isso, tanto como gestor, como pessoas que trabalham, que estão no atendimento, no dia a dia dos nossos pacientes, dos nossos munícipes. Todos nós temos dificuldades, mas é importante a gente saber interpretar esse momento e é por isso que nós convidamos aqui o Dr. Fábio Toffoli para vir conversar com a gente. Fábio, primeiro, seja bem-vindo ao Saúde em Questão, um programa que já tem aqui 2 anos que nós estamos trabalhando aqui com ele. E o que a gente quer é isso, é levar a informação. E levar a informação a quem? Todos aqueles que estão nos assistindo, que são trabalhadores da saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, e através do canal profissional a gente pode propiciar isso. Então, bem-vindo. Para mim é uma honra, uma dupla honra. Primeiro está aqui o programa Saúde em Questão. A outra é renovar esse convívio com você, que tanto nos brindou com o teu conhecimento, tua orientação, lá na maternidade escola Vila Nova Cachoeirinha, onde trabalhamos juntos. Então é um prazer estar aqui e eu estou à disposição dentro dos limites do meu conhecimento. Tenho certeza que serão muitos. Eu sou Paulo Fernando e, como coordenador municipal das residências médicas, estamos aqui realizando esse programa para vocês e peço que vocês, se tiver qualquer dúvida, encaminhem dúvidas, sugestões, críticas, podem encaminhar para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e nós estaremos, se forem dúvidas sobre o programa, passaremos ao Dr. Fábio que irá responder a vocês. Então vamos lá, Fábio, vamos conversar um pouquinho sobre estresse no trabalho, mas, afinal de contas, isto é uma doença? O estresse é uma doença? Quer dizer, existe CID para isso? Eu acho que, inicialmente, tendo aprendido muito com você, a gente tem primeiro que definir do que é que nós estamos falando. Uhum. Então, estresse, na verdade, não é um termo de origem dentro da psiquiatria, ou dentro da linhagem médica ou psicológica, mas o estresse, ela vem da física, que mais se relaciona à questão dos materiais. Uhum. Então, imagine, Paulo, você pegue um elástico e estique este elástico até um ponto em que ele, estressado, ou você o encurta, ou você usa um ponto em que ele se quebra. Pumba! Quebrou. Esse é o fato de haver uma resistência do material a ser rompida.
Fazendo um paralelo à situação humana, sabemos que nós não somos intermináveis nas nossas paciências, nem na nossa capacidade de realizar um determinado trabalho. Nós também temos nossos limites, as nossas resistências, que uma vez superadas, elas podem se romper e entrar num outro tipo de desequilíbrio chamado estresse. Então, do ponto de vista popular, o estresse seria isto, algo que extrapolou a minha capacidade de domínio de uma determinada situação. E trabalho vem do latim, né? A palavra originalmente era tripalium, que era um instrumento de tortura, que eram 3 estacas onde o indivíduo era colocado para sofrer ali tortura. E para muitas pessoas ainda o trabalho é torturante, né? E ali, dali é que vem essa conjunção de palavras do estresse do trabalho. Então, é interessante, né? Porque quando você começa a falar, eu fico aqui imaginando, quer dizer, todo mundo fala que as pessoas que fazem sucesso trabalham naquilo que gosta. É que é mais fácil trabalhar naquilo que gosta. É mais prazeroso. Mesmo trabalhando naquilo que a gente gosta, a gente tem estresse. A gente acaba sofrendo, talvez por gostar tanto, ou por uma questão apenas de compromissos, você quer cada vez mais. Isto é um fator estressante, quer dizer, você querer atingir o seu pleno, o seu máximo no seu trabalho, atingir as suas metas, isso faz o estresse se tornar uma coisa pior para a pessoa que está trabalhando? Não necessariamente. Existe o aspecto positivo, altamente criativo do estresse. O estresse, na linhagem positiva, ele nos coordena melhor, ele nos organiza melhor, ele nos estimula melhor, ele nos coloca em situações de poder fazer um pouco mais daquilo que fazemos, ou seja, na linguagem contemporânea, mais proativos, e derivar daí do nosso trabalho um esquema de criação, um esquema de promoção, não só da nossa saúde em função do trabalho que é extremamente positiva, como nos galgar em posições de ascensão, tanto pelo conhecimento quanto pelos anos trabalhados, pela experiência que se adquire. Esse é um aspecto altamente positivo do trabalho. O aspecto negativo do trabalho é que quando nós, submetidos a uma questão ambiental, uma questão de relacionamento interpessoal dentro do trabalho, entre outras, acabamos tomando o lado negativo do estresse no trabalho e enveredando por uma questão que pode se tornar uma doença e, em alguns casos, até fatais, né? Que nós vamos nos reportar durante a entrevista. Ou seja, o estresse, na verdade, ele é um momento, é uma transição. A doença, o estresse não é uma doença, pelo que você está colocando então. Então, o estresse é apenas aquilo que faz gerar uma doença. Pode levar a um sofrimento, seja uma cefaleia, seja uma dor de cabeça, seja um estresse, uma doença psiquiátrica, que seja o estopim para aquilo começar. Exatamente. Esse lado positivo, ele pode ser contornado ou por questões pessoais, de poder lidar com o novo, de lidar com a situação emergente de maior dificuldade, usando até um termo que se usa na prática, que chama resiliência.
ou seja, a nossa capacidade de nos adaptarmos a uma situação nova, a uma situação inusitada, a uma situação que nos colocou em condições de rever os nossos conceitos, estabelecer com as nossas chefias, por exemplo, uma clareza de entendimento dos seus projetos, para que a gente possa corresponder à expectativa também do outro. Estabelecer com os pares de trabalho também uma relação harmoniosa de trabalho, e que, uma vez cobrado, tenhamos respostas adequadas, sadias, que vai nos acrescentar em vez de diminuir a nossa capacidade de trabalho e o nosso desenvolvimento pessoal, enquanto pessoa, enquanto grupo social de trabalho, enquanto instituição. É o que eu sempre digo, aquilo que é contratualizado não sai caro. Quer dizer, quando você chama alguém para trabalhar, se você expõe a essa pessoa quais são os seus projetos, quais são as suas intenções, seja como gestor, seja como uma chefe de enfermagem, seja como um chefe de segurança dentro de um hospital, dentro de uma unidade básica de saúde, se tiver essa interação, essa contratualização com todos, todos vão trabalhar no processo único de remar, de ganhar as ondas de uma forma ordenada, sincrônica. E isso é muito importante para que você construa o ambiente de trabalho. E no dia a dia, não é sempre que isso acontece. Exato, porque por vezes os objetivos não são tão claros para todos. Então, o trabalhador, ele tem necessariamente que ter informações claras de qual é a posição dele dentro de hierarquia, que nós chamamos de hierarquia vertical, ou seja, da posição de mando até onde ele está, na vertical, e na horizontal entre pares de trabalho. Vamos dar um exemplo. O meu chefe não me dá com tanta clareza quais são os objetivos ou o que ele quer de mim em relação à minha função. Uhum. Se ele não me der com clareza isto, eu vou estar sempre aquém daquilo que ele me pediu. Isso na linhagem vertical, de quem manda mais para quem manda menos. Na linhagem horizontal, talvez na América Latina, quem tem mais estatísticas sobre isso são os argentinos, segundo o meu trabalho em mestrado. Vamos imaginar assim, num ambiente de trabalho de prefeitura, aquela senhora que entrou 3 anos antes onde eu vou trabalhar e colocou seu vasinho de flores na mesa, que ela considera aquela a sua mesa, né? Ela se acha, às vezes, né, numa posição superior daquele recém-ingresso para fazer a mesma função que ela faz. Isso pode criar um conflito entre trabalhadores na linha horizontal, uhum, de pares de trabalho, que não tem muita diferença da linha vertical de pares de trabalho. A consequência será, via de regra, a mesma. Ou seja, perda de produtividade, aumento da irritabilidade, um tratamento diferenciado, um tratamento de escamoteamento da pessoa e de desvalia pessoal e assim por diante. Sou Paulo Fernando, coordenador municipal de residências. Estamos aqui apresentando mais esse programa para vocês, que é o Saúde em Questão, e hoje tratando sobre estresse no trabalho. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br, e nós estaremos passando então para o Dr. Fábio Toffoli Jorge, que está hoje aqui conversando conosco sobre esse assunto. Agora, como é que eu posso saber? Porque assim, o estresse, eu posso dizer, você está estressado. Aliás, eu sou um homem estressado, você sabe disso.
dito correntemente para as pessoas, que as pessoas me acham uma pessoa estressada. Na verdade, eu me cobro demais dentro da minha estrutura, dentro do que a gente pode fazer. Talvez por isso eu aparente ser estressado. Mas a minha pergunta é, como é que eu sei que eu estou estressado ou não? Na verdade, um dos fatores de estresse é a autocobrança excessiva. É uma linha de que a pessoa está insatisfeita constantemente, permanentemente, com o seu desenvolvimento. Esse é um fator de estresse. Agora, procurar dentro de si melhoras, pontos positivos, objetividade, esses são os fatores positivos do estresse. Eu começo a sentir que estou estressado em relação ao trabalho quando, por exemplo, eu não tenho mais vontade de ir ao mesmo lugar de trabalho, por exemplo. Ou que não sou muito valorizado naquilo que faço. Não recebo das minhas hierarquias, nem dos meus pares de trabalho, nenhum incentivo. Não tenho perspectiva dentro do meu trabalho de ter um projeto de ascensão dentro do meu trabalho. Isto faz com que se releve o papel dos RHs, dos recursos humanos, em conhecer um por um dos funcionários da instituição para saber dos seus projetos, para saber dos seus problemas individuais, para individualizar cada trabalhador no sentido de ver o seu contexto em que vive. Às vezes uma pessoa, vamos imaginar o seguinte, endividada fora e que não consegue, entre aspas, fechar o boteco de fora, leva essas frustrações, ou essa negativa, ou aspectos depressivos ligados ao que ele vive fora, para o ambiente de trabalho. O que é um grande engano é não fechar o boteco fora do ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, o que se procura fazer é uma análise objetiva daquilo que lhe é pedido e é executar na melhor forma possível aquilo que está sendo solicitado. Levar de fora da sua vida pessoal problemas pessoais para o trabalho sempre serão pontos negativos que poderão ser usados de uma maneira positiva, mas via de regra são usados de uma maneira negativa enquanto se trata de ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é essencialmente profissional. Ele não é um lugar onde se faz psicoterapia com colegas de trabalho, nem com os seus ascendentes superiores de autoridade. E isso faz a gente parar para refletir, quer dizer, tem que saber separar o momento de trabalho vai até um período único. Quer dizer, eu termino, eu fecho as minhas portas, saio dali, vou jantar, vou fazer a minha outra atividade e devo tentar me desligar ao máximo daquelas ações. Perfeito. Esse é uma das orientações que nós damos para que a pessoa não fique 24 horas pensando em trabalho. Porque o workaholic, ou aquela pessoa que trabalha, né, e que geralmente fala assim, ele é um workaholic, então ele é uma pessoa que trabalha, só vive para o trabalho, ele trabalha 24 horas por dia. Isso não é demais? Exatamente. Tanto que existe hoje uma corrente que se iniciou na Itália, que ao invés do fast food, quer dizer, o comer rápido, e o fast work, trabalhar rápido, eles partiram para um contraposto cultural, que é o slow food, comer devagar, o slow work, trabalhar devagar, não com menos eficiência, mas trabalhar com um ritmo que seja particular a esta pessoa. Essa é outra confusão, né? Ser eficiente não é ser rápido. Não é ser rápido. Ser eficiente é não repetir o trabalho. Exato. O mesmo trabalho. E isso é uma coisa que é difícil das pessoas entenderem, né? Tem gente que quer fazer tudo rápido para acabar logo
para ir embora logo. Isso. E isso é um defeito. Isso é um defeito. Até porque, quanto mais você se estressa no trabalho, e o trabalho não é prazeroso, a tua capacidade de errar daquilo que você está fazendo aumenta em muito. Prova disso são os plantões médicos, que hoje recomenda-se não se dar mais plantões maiores que 12 horas, porque sabes que um médico, principalmente em regime de pronto-socorro, vamos imaginar assim, que atenda 100, 120 pessoas por dia, no dia do plantão dele, a capacidade dele errar medicamente já foi comprovadamente, tem trabalhos feitos pelo Hospital de Nova York e o Hospital Monte Sinai, que fizeram entrevistas com médicos que davam mais que 12 horas, 24, 36 horas de plantão, a ponto de que um intensivista, depois de 36 horas de trabalho dentro de UTI, ele não conseguir entender o que o entrevistador estava perguntando para ele. Então, a capacidade dele errar, de prescrever em outro prontuário que não seja o do paciente, prescrever erradamente, aumenta em função do estresse do trabalho. Isso vale para o médico, isso vale para a enfermagem, isso vale para o trabalhador braçal, isso vale para qualquer tipo de trabalho. Ou seja, a intensidade do trabalho, a responsabilidade colocada no trabalho executado, sendo alta, a chance de errar com muitas horas sem pausas, como essas que você citou, fecho o meu boteco e vou aproveitar, conversar com a minha esposa, brincar com o meu cachorro, ir a um jantar, conversar sobre outros assuntos, ver o Corinthians jogar é sempre estressante, mas assim mesmo pode ser uma distração. Agora, isso independe da faixa etária, principalmente na área da saúde. O estresse pode ser para o jovem, para o residente, o estresse, tanto é que nós temos o burnout, né, que é muito discutido. Hoje, a própria Comissão Nacional diz, após o plantão, deve ter um período de repouso para esse residente no mínimo de 6 horas. Isso é dado pela Comissão Nacional, é um direito do residente. A gente sabe das dificuldades de entendimento desses processos, por questões outras, do dia a dia da cirurgia que é pela manhã, mas há necessidade desse repouso. Isso vem a auxiliar a formação dos novos profissionais? Sim, claro. Um outro fator que também afeta não só os da área da saúde, mas os trabalhadores de modo geral, são as mudanças de função sem que haja um preparo para a nova função. Eu mesmo entrei em processos judiciais trabalhistas, onde funcionário de um determinado banco, exercendo uma determinada função, muito distante da área de câmbio, por exemplo, do mesmo banco, foi simplesmente transferida de função sem o menor conhecimento do que fosse câmbio. E nessa nova função, até porque este banco promovia à época a propaganda da demissão voluntária, dos programas de demissão voluntários, exigia dessa pessoa, na nova função, o igual rendimento que ela tinha quando ela estava há 20 anos trabalhando em outra função. Então, a mudança de função, sem que haja preparação desse indivíduo para aquela nova função, vai exigir uma readaptação com um tempo muito maior e um fator estressor muito maior do que você trabalhar e progredir dentro de uma mesma função. Uhum. Não sei se respondi. Isso fica claro, quer dizer, então nós temos algumas coisas. Primeiro, você falou também comigo que a pessoa para atravessar a Faria Lima, ela precisa ter um grau de estresse, porque senão vai morrer atropelado. Este limite, tem como a gente dosar isso? Existe a partir de quando... esse é um movimento basicamente subjetivo, inicialmente.
é quando a pessoa começa a entender que alguma coisa dentro dela não vai bem em relação ao trabalho que executa. Existe um certo mal-estar quando ela vai ao trabalho. Ela não vai com o mesmo pique, com a mesma satisfação ao trabalho. Então, algumas coisas têm que estar para ela, e isso é um fator de prevenção do estresse, muito claro do que são os objetivos e do quais são os fatores internos que estão levando ela a se desviar dos objetivos do trabalho e da satisfação em relação ao trabalho. Então, isso tem que ficar claro que o primeiro movimento é um movimento interno de reavaliação do trabalho e dos fatores de estresse. O porquê que de vez em quando acende uma luzinha amarela é que indica para ela que ali está um ambiente difícil de se trabalhar, difícil de se relacionar com as demais pessoas. Ela está com a sensação de insuficiência pessoal de cumprir com as suas metas, suas obrigações e as ordens de serviços que lhe estão sendo dadas. Então, isso aí, primeiro, é um movimento subjetivo. Uhum. Em função dele, é capaz de você abrir uma interveniência pessoal para estabelecer clareza de todos os passos que você dá quando sai de casa e vai ao trabalho, para identificar os fatores que são estressores. Você pode identificar, eu tenho um chefe que é um chato de galocha, é um exigente em excesso, ele me critica toda hora, não me dá oportunidade de progredir dentro do meu trabalho, não cria nenhuma outra alternativa de crescimento. Esse momento é o momento dele procurar a chefia para conversar? O que ele deve fazer? Com clareza. Com clareza, ele deve procurar ou a chefia ou propriamente o RH para se orientar o que é que ele deve fazer ou ele não está entendendo exatamente o que a chefia está requerendo. Ou seja, não pode ficar sentado na ignorância. Temos que conversar, dialogar. E quem está recebendo do outro lado, o gestor, aquela pessoa que considerada a chefe ou a responsável por aquele setor, tem que entender que esse é um processo de diálogo mesmo. Quer dizer, para não ocorrer as perseguições, para não ter essa questão de assédio moral. Exatamente. Eles estão muito próximos, o assédio, o burnout, para que todos entendam, burn em inglês quer dizer queimar, uma pessoa queima-se, ela se queima, primeiro interiormente e depois no seu produto de trabalho, que é queimar a sua atividade. Agora, existe tratamento para tudo isso ou é só afastar a pessoa? Não, o afastamento já é um sintoma, ou seja, o absenteísmo é um fator que nos regra para nos colocar a par de que se aquele setor, um determinado setor da empresa, está com um alto índice de absenteísmo, isso pode ser traduzido como ali é um setor problematizado em relação às relações interpessoais ou às relações intralaborais que ali se estabelecem. É o momento do RH, em particular, está intervindo nesses setores para sempre estar avaliando, sempre estar em intercomunicação com o funcionário para trazer à tona a problemática que está lá estabelecida. Ou o elemento problematizador, qual que é o elemento problematizador? Às vezes existe essa condição de assediamento moral, que já é criminalizado pela nossa legislação, e o é mais ainda dentro de países mais desenvolvidos, mas que as pessoas podem passar batido, achar que aquilo é circunstancial, que aquilo não vai ser um progressivo, que isso logo vai se estabelecer em normalidade e a resiliência dela, ou seja, a capacidade dela se adaptar, é tão alta que ela vai superar esses desafios que ela tem pelo novo, pela readaptação à nova função,
ou por uma chefia autoritária, ou coisas dessa natureza. Bom, Fábio, nós vamos estar encerrando nosso programa. Eu quero agradecer muito a você por essa nossa conversa. Eu acho que nós atingimos esse objetivo, que era levar e chamar a atenção de todos que estão aí. A área da saúde é uma área estressante, mas ela é prazerosa. A gente precisa saber trabalhar a parte de relacionamento, que é a grande parte que a saúde estabelece essa necessidade do relacionamento. Nós temos trânsito, nós moramos numa cidade que é uma cidade-estado. Então, as dificuldades todas é que acarretam e que podem levar a esse estresse. E nós temos que estar atentos. Enquanto gestores municipais, nossos gestores, os chefes, os coordenadores regionais, as gerentes, todos precisam estar atentos, porque senão isso vira um estresse coletivo, algo que perde o sentido. E aí a gente perde a mão na hora de fazer a saúde progredir. Você concorda? Exatamente. Isso não é um fenômeno atual. A Organização Mundial de Saúde projeta em 20 anos que as intercorrências com o estresse no trabalho, a tendência é aumentar numa progressão geométrica, a ponto de ser um grande problema de saúde pública o fato de estar trabalhando num ambiente onde não há diálogo, numa cidade onde a locomoção é difícil, as situações são caóticas e haveria muito mais, porque nós não encerramos aqui o tema. Sim. Absolutamente. Mas agradeço imensamente a oportunidade de dar esse pontapé inicial. E tenho certeza que vai servir para a gente começar a trabalhar. Podemos trabalhar nisso. Trazer aí um programa de discussão, inclusive, como sugestão. Para vocês, eu agradeço a atenção de todos. Nós encerramos aqui mais um programa Saúde em Questão e o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br fica aguardando o seu e-mail para que a gente possa trilhar essa discussão ou continuar essa conversa com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até mais. Agradeço.